Fala minha rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Dicasbet. Meu nome é Ítalo e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui os melhores palpites para esta terça-feira, Champions League, Campeonato Brasileiro Série A. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e deixa aí o seu like, beleza? Começando aqui com Barcelona e Paris Saint-Germain, um confronto um pouco equilibrado, né? Na teoria, porque na prática eu acho que o Barcelona vai se sair melhor nesse jogo, né? Porque o PSG aí tem vários desfalques aí para essa partida e acredito que esses desfalques farão toda a diferença, beleza? A gente tem aí, segundo os portais de notícias, a gente tem aí Marquinhos de fora, Toué Dembélé, que já estava de fora, e Kvaratskhelia aí pode também ficar de fora, né? Kvaratskhelia aí estava como dúvida, mas eu creio que vai ficar de fora aí para esse confronto. Todos esses jogadores aí machucados, né? E pode fazer bastante diferença, né? João Mendes também, o meio de campo do Paris Saint-Germain, é uma dúvida aí nessa equipe, por isso que o Barcelona aí, as odds estão caindo, né? As odds do Barcelona estão dando sinais de que a maioria dos apostadores estão indo a favor do Barcelona no mundo todo, né? O trio de ataque do PSG pode vir com Lee, Ramos e Barcola, né? Que são reservas da equipe do Paris Saint-Germain. E o Barcelona aí tem um retorno de Lamine Yamal. Rafinha é desfalque do Barcelona, né? Rafinha aí teve uma lesão na coxa no último jogo do Campeonato Espanhol, precisou ser substituído. Mas acredito que mesmo sem Rafinha aí, com o retorno de Lamine Yamal, a equipe continue fortíssima como está jogando. Beleza? Selecionei aqui Barcelona no empate. Inclusive tá no nosso bilhete pronto da Champions de hoje. No máximo que o PSG pode fazer aí para mim é empatar o jogo pelos desfalques que o Paris Saint-Germain tem, né? E pelo nível que o Barcelona de Hansi Flick tem, não tem como ficar de fora aí. É uma dupla chance a favor do Barcelona. O Barcelona aqui dos últimos 10 jogos marcou pelo menos 2 gols em 9. A equipe aí tem um ataque excelente. O Paris Saint-Germain também marca gol com frequência, obviamente. Porém, com esses desfalques aí pode fazer bastante diferença para essa partida de hoje. Arsenal e Olympiacos. Arsenal favorito, né? Equipe de Premier League jogando contra a equipe lá da Grécia. Arsenal aí que venceu o primeiro jogo contra o Bilbao, né? Martinelli saiu do banco para decidir aquele jogo. E a equipe do Olympiacos aí vai enfrentar um Arsenal aí muito fortalecido essa temporada, com ótimas contratações, né? A equipe do Arsenal aí deve vencer com certa tranquilidade. Só que as odds do Arsenal aí estão um pouco baixas, não vale a pena pegar logo agora, né? Vale a pena levar pro jogo ao vivo e quem sabe pegar uma odd mais valorizada. Bayer Leverkusen e PSV da Holanda. Aqui é um confronto que tem duas equipes que geralmente quando jogam, independente contra quem, faz vários gols, né? Jogo de vários gols. Dos últimos 10 jogos do Leverkusen, 7 bateu ambas marcam e 8 bateu acima de 2,5. PSV, dos últimos 10, 8 bateu acima de 2,5, né? É uma equipe que sofre gol todo jogo. O Bayer Leverkusen é uma equipe que faz gol todo jogo também. Então, é um confronto que tem tendência para gols, né? Você pode colocar Bayer Leverkusen um empate com mais de 1,5, se você quiser botar numa criar aposta em alguma dupla, alguma coisa do tipo. Acredito que o Bayer Leverkusen não perca esse jogo aí para a equipe do PSV. É uma equipe que geralmente joga muito ofensivo, né? Tanto que se você ver os últimos jogos do PSV aí, tomou gol nos últimos 10 jogos, tomou gol em uns 9 praticamente. Então é uma defesa aí que não passa confiança, né? E o Bayer Leverkusen vem de 5 jogos aí sem perder, beleza? Fazendo o jogo de ambas marcam também. Então é um confronto interessantíssimo aí pro mercado de gol. Ambas marcam deve estar pagando volta de 1,5, 1,55 nessa pegada aí. Eu acredito que seja um bom mercado para trabalhar nesse jogo. Outro mercado bom para trabalhar nesse jogo é mercado de gol no primeiro tempo, né? Como eu falo sempre, jogos dessas características geralmente tem gol logo no primeiro tempo. Então é ficar ligado ao vivo, acima de 1,5 gol, se você quiser pegar a oportunidade com odd mais alta também. Nessa pegada aí. Mônaco e Manchester City, aqui eu acredito numa vitória do Manchester City. O Mônaco que já tomou uma pancada no primeiro jogo do Clube Bruges, né? Tomou uma goleada de 4 no primeiro jogo da Champions League. Perdeu o último jogo do Lorient pelo Campeonato Francês de 3-1. E o Manchester City é uma equipe que vem crescendo bastante de produção aí no comando de Guardiola. Começou a temporada oscilando, mas agora aí a equipe já voltou à sua melhor forma que a gente está acostumado a ver o time do Manchester City, né, rapaziada? Então acredito que uma vitória do Manchester City aqui, inclusive, tá no nosso bilhete pronto do dia. Manchester City que é uma equipe que está marcando o primeiro gol nos últimos jogos aí. Dos últimos 6 jogos do City, todos eles saíram na frente do placar. E o Mônaco vem de 11 jogos sofrendo gol, né? O Manchester City vem de 5 partidas sem perder. Então acredito que pela forma das duas equipes, pelo elenco, acredito que o Manchester City vence essa partida aqui contra a equipe do Mônaco. Pode bater o mercado de gols
Pode, porque a equipe do Mônaco aí é uma equipe que faz jogo de vários gols. Os últimos 5 jogos do Mônaco, todos bateram acima de 2,5 com ambas equipes marcando, beleza? E a equipe do City aí, como eu falei, é uma equipe que está em excelente forma. Dos últimos 10 jogos do City, por exemplo, a equipe marcou pelo menos um ou mais gols em 90% desses jogos. E dos últimos 10 jogos, em 90%, o Manchester City marcou o primeiro gol do jogo, beleza? O Manchester City está vencendo muitos jogos aí no primeiro tempo também. Então acredito numa vitória do Manchester City aí para essa partida. Borussia Dortmund, Atlético de Bilbao. Borussia Dortmund acredito que não perca essa partida. Bilbao aí que vem tendo dificuldades recentemente aí, né? Depois que Nico Williams ficou lesionado, né? Nos últimos 10 jogos do Bilbao, sofreu gol em 90%. Não venceu nos últimos 6 jogos seguidos. E além disso, sofreu o primeiro gol do jogo em 60% dos últimos 10 jogos. Ou seja, a maioria dos jogos o Bilbao tá saindo atrás do placar. Já o Borussia marcou gol em todos os últimos 10 jogos. E vem de 7 jogos sem perder, né? Então acredito que o Borussia Dortmund aqui, se vacilar, no máximo um empate. Beleza? Vila Real e Juventus. Aqui é um jogo que eu acredito para pelo menos 2 gols. Vila Real e Juventus vem fazendo jogos com acima de 1,5 gol com frequência, né? Dos últimos 10 jogos do Vila Real, 8 bateu acima de 1,5 gol. E o Juventus também, dos últimos 10, 80% aí bateu acima de 1,5 gol, né? Pode bater até ambas marcas, né? Vila Real jogando em casa, é uma equipe que marca gol com frequência, marcou gol em 90% dos últimos 10 jogos em casa. E a Juventus fora de casa é uma equipe que dificilmente vem perdendo, né? Só perdeu 2 dos últimos 10 jogos fora de casa. É uma equipe que marca gol com frequência também, né? Marcou gol em 90% dos últimos 10 jogos. Os últimos 4 jogos da Juventus vem batendo ambas marcas. Então acredito que esse jogo tenha pelo menos uma probabilidade boa de sair pelo menos 2 ou mais gols nessa partida. Agora Brasileirão Série A, né? Aqui é um pouco mais difícil alguns jogos aqui. Palmeiras é favorito? Mas o Palmeiras aí, último jogo, não jogou nada contra o Bahia. É um jogo sonolento. O Bahia ganhou de 1-0 ali, o jogo tava com cara de 0-0. O Bahia, no contra-ataque, a Ademir fez um golaço. O Vasco é uma equipe que vem em crescente, né? O último jogo aí ganhou do Cruzeiro, ganhou do Bahia também. 2 jogos aí que o Vasco vem ganhando, né? Um mercado interessante que eu acho para essa partida aqui é o acima de 1,5 gol, rapaziada. Porque o Vasco aí já vem de vários jogos batendo acima de 1,5 gol. Se a gente abrir aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui nas estatísticas de sequência para vocês darem uma olhada. Total de gols na partida, aqui no Dicasbet. Deixa eu selecionar aqui o Brasil Série A, pra vocês darem uma olhada. Selecionar aqui o mercado mais de 1,5 gol. Olha só, o Vasco vem batendo esse mercado de mais de 1,5 gol nos últimos 18 jogos do Brasileirão, né? E o jogo é hoje aqui contra o Palmeiras, beleza? Então acredito que seja um mercado bom, porque o Vasco é uma equipe que tá sofrendo gol com frequência, rapaziada. Tá sofrendo gol com frequência, então acredito que possa ser um jogo pro mercado de gols. Se a gente pegar o Palmeiras também, os últimos 10 jogos do Palmeiras, se a gente pegar os últimos 6 jogos seguidos, o Palmeiras vem sofrendo gol, né? É uma equipe que não vem tendo consistência defensiva. E os últimos 10 jogos do Vasco, 7 bateu o mercado de ambas as equipes marcam. O Vasco marcou gol em 90% dos últimos 10 jogos, né? Seguidos aí. Então acredito que 2 gols seja bem mais tranquilo de trabalhar nesse jogo, beleza? Aqui Palmeiras vencendo aqui somente se o Palmeiras estiver jogando muito bem ao vivo. Tiver confiança para entrar no mercado de vitória, mas eu prefiro entrar no mercado acima de 1,5 gol. Tem 84% de chance para bater nesse jogo aqui, né? Por causa das estatísticas que eu acabei de falar para vocês. Sport e Fluminense. Aqui é um confronto que envolve o Sport, né? O Sport que só ganhou 2 partidas no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio e contra o Corinthians, né? Todas de 1-0. Fluminense é uma equipe que faz jogo de poucos gols, né? Tanto que os últimos 10 jogos do Fluminense, a gente pegar aí, bateu menos de 2,5 em 8 partidas. Então, uma equipe que faz jogo de pouquíssimos gols, né? Dificilmente bate ambas marcas no jogo do Fluminense. Apenas 2 bateu ambas marcas dos últimos 10 jogos. Então acredito que seja um jogo de poucos gols, abaixo de 3,5. Mas eu acredito que o Fluminense e o empate seja uma ótima opção. O Sport dos últimos 10 jogos só ganhou 2. O Fluminense aí é uma equipe aí que é mais superior do que a equipe do Sport. Então eu prefiro ficar fora o empate se for fazer com alguma duplinha, alguma coisa do tipo. Fora o empate com menos de 4 gols no criado aposta, acredito que seja uma boa opção aqui para complementar uma bet. Mirassol e Bragantino. Mirassol que não perdeu ainda jogando dentro de casa. Só o Mirassol e o Flamengo ainda não perderam jogando como mandante, né, no Brasileirão Série A. Então, caso o empate, é uma excelente opção para quem quiser colocar numa dupla, alguma tripla. Quem quiser colocar com odd maior pode ser caso empate anula, alguma coisa do tipo. Quem quiser ser mais ousado pode buscar uma vitória do Mirassol aí.
porque o Bragantino jogando fora de casa perdeu os últimos 7 jogos fora de casa, sofreu um ou mais gols no primeiro tempo, nesses últimos 7 jogos fora de casa, ou seja, ele tá perdendo e tá sofrendo gol logo no primeiro tempo. É uma defesa aí fora de casa aí, não tá passando confiança nenhuma, né? Só venceu 2 das últimas 10 fora de casa aqui do Bragantino, então acredito que o Mirassol se tropeçar, no máximo é um empate, acredito que não perca para a equipe do Bragantino. Mais de um gol e meio também chega forte para esse jogo. Nos últimos 10 jogos do Mirassol, mesmo jogando dentro de casa, 7 bateu ambas marcas. E o Bragantino aí é uma equipe que vem batendo acima de um gol e meio em 80% dos últimos 10 jogos fora de casa. Beleza? Então acredito que o mais de um gol e meio também entre tranquilo aqui nesse jogo pelas estatísticas dessas duas equipes. Tanto que o ambas marcam aqui tá com probabilidade aqui de 60% de chance para esse jogo. Botafogo e Bahia, Botafogo empate anula, o Botafogo aí que não vem passando muita confiança defensiva. Vai enfrentar uma equipe do Bahia que também oscila fora de casa, né? Vence pouco fora de casa. Os últimos 10 jogos do Bahia como visitante só ganhou 2 partidas. E o Botafogo é uma equipe que, apesar dele tropeçar pouco dentro de casa, é uma equipe que vem sofrendo gol com frequência também, né, rapaziada? O Botafogo jogando dentro de casa aí, por exemplo, sofreu gol. Dentro de casa não, de um modo geral, sofreu gol em 90% dos últimos 10 jogos de um modo geral, né? Então, é uma defesa aí que não tá passando muita confiança assim, né? Botafogo aí que os últimos 5 jogos não perdeu jogando dentro de casa. Aliás, perdeu pro Palmeiras, né? Perdeu de 1-0 do Palmeiras. Palmeiras é Palmeiras, né? É um dos equipes que vão lutar pelo título. Mas pegou o Bragantino, deu 4-1, pegou o Vasco na Copa do Brasil, empatou, perdeu nos pênaltis. E tava dando 3-0 no Mirassol, deixou o Mirassol empatar aquele jogo, dando 3-0, 3-3. Ganhou o último jogo fora de casa contra o Galo pelo placar mínimo de 1-0. Já o Bahia fora de casa é o equipe que tá oscilando bastante também, né? Dos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3, empatou 1, só ganhou 1, que foi do Confiança na Copa do Nordeste ainda, não foi nem uma competição de grande expressão. Então o Bahia aí vem oscilando. Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Bahia também, de um modo geral, a equipe só ganhou uma, que foi esse último jogo aí contra o Palmeiras, mas vinha apanhando aí de todo mundo aí praticamente. Então acredito que se o Botafogo vacilar, no máximo empate. Caso empate anula aí, quem quiser fazer uma dupla, alguma tripla do tipo aí. E o bilhete pronto do dia que eu selecionei foi Manchester City para vencer na Champions League com o Barcelona no empate, dando odd de 1,92 na Betano. Lembrando que essa dupla aqui eu deixei desde ontem lá no Telegram. Essa odd aqui já deve estar menor por causa do desfalque do Paris Saint-Germain, né? A odd do Barcelona já caiu. O Barcelona tava pagando 1,90 para ganhar. Uma hora dessa já tá 1,70. Então a dupla chance também abaixou aqui, beleza? Por isso a importância de você estar no Telegram, que você pega a notificação aí em tempo real, beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Fica ligado nas oportunidades ao vivo aqui que surgir. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e boas apostas.